Bom, vamos tentar aqui começar com uma motivação para a topologia, porque a definição de topologia é bem bonitinha, mas ela já está muito lapidada, tá tão lapidada que a intuição desaparece um pouco dela. Então eu quero primeiro tentar motivar essa definição para a gente depois trabalhar com a definição bonitinha. Então tudo que eu vou fazer aqui não é o caminho normal de se fazer isso, nem as definições que a gente vai trabalhar depois, tá? Estou tentando chegar na definição que a gente gostaria, tá bom? E aí depois a gente faz no próximo vídeo, a gente começa com a definição usual, tá bom? Então esse aqui é mais um vídeo de motivação das coisas que a gente vai ter. Então vamos começar com o espaço métrico, né? A maioria das pessoas conhece o espaço métrico, então você vai ter um x. Então esse aqui é o seu conjunto de pontos, né? Onde você vai ter uma métrica. Métrica, isso aqui é uma função que ela atribui distância entre dois pontos. Então, por exemplo, você vai simplesmente falar que distância de x e y, isso aqui vai ser um número real, e esse número real é a distância entre esses dois aqui. Tá certo? Quais são as propriedades que você tem dessa função? Ela tem algumas coisinhas, por exemplo, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, a distância de x e y só dá zero, é C e somente C aqui, se o x é igual ao y, tudo bem? A distância do x para o y é igual à distância do y para o x, né? Ela tem uma simetria aqui, e tem talvez a mais importante, ou a mais difícil de trabalhar em geral, que é a distância triangular, a desigualdade triangular. Distância de x e y menor ou igual que distância de x, z, mais a distância do z para o y. A ideia é que se você sai diretamente do x para o y, isso é menor que a distância de você parar no meio do caminho em algum outro lugar, né? Se você na época, se você sai da sua casa e vai da faculdade para casa, mas passa na padaria no meio do caminho, né? Então, tipo, aqui ó, o z seria a padaria, a distância, se você passou na padaria, a distância tende a aumentar. Tá bom? Então, para qualquer pontos que você pega, você tem isso. Tudo bem? Então, isso aqui, ela dá uma noção de distância entre pontos. E aí, como você já viu lá em cálculo 1, uma vez que você tem uma noção de pontos, você consegue falar em continuidade, por exemplo. Você consegue falar se uma função é contínua, né? Porque a função contínua ela faz o quê? Vai levar pontos próximos e pontos próximos, ou alguma coisa parecida com isso. Você tem noções de que é um ponto está perto de um conjunto, né? Por exemplo, você tem um ponto aqui, você tem um conjunto aqui, que quer dizer que esse ponto está perto dele, né? Tipo, em geral a gente fala assim, tá, se você colocar aquela definição bem estrita, que ele está perto, se ele está dentro do conjunto, né? Se ele pertence, bom, não é tão boa assim, mas se você pensar em termos de distância, falar assim, qualquer distância positiva que eu pegue, eu encosto no meu conjunto, né? Não é como esse desenho que eu fiz, né? Seria uma coisa assim. Qualquer distância positiva que eu pego em volta do meu ponto, eu encosto nesse aí. Né? Então isso aí começa a dar algumas noções que a gente já está mais ou menos acostumado, que seria tipo fazer distância entre pontos a conjuntos. Bom, essa ideia, uma vez que você tem a noção de distância, ela fica bastante fácil de trabalhar, certo? Mas fica restrito ao universo de espaços métricos. E em várias situações você cai numa condição que não tem uma métrica natural atrelada. Eu vou fazer um exemplo bem simples de uma que não tem uma coisa métrica muito fácil, que é o seguinte: imagina que você tem um riozinho assim, né? Então o seu riozinho está correndo para lá. Tudo bem? Se você tiver um riozinho que está correndo para lá, né, como nesse desenho aqui, e você pegar dois pontos, né, a distância do x para o y, se você pensar em termos de distância, né, quão longe, quão perto, quanto alguma coisa você está pensando, vocês concordam que provavelmente é bem mais fácil ir do y para o x do que do x para o y. Certo? Tipo, você tá do x para o y, você está nadando contra a correnteza do seu rio. Pensa que a sua correnteza é muito forte, então o seu x, em algum sentido, não está muito perto do y, no sentido de que do x é difícil ir para o y. Mas do y é fácil ir para o x. Tá? Então o y está perto do x, em algum sentido, mas o x não está perto do y. E isso lá, a métrica de cara exigia algo que isso não deixa. Né? Ela fala que a distância do x para o y tem que ser igual à distância do y para o x. Então esse caso aqui já matou nosso problema, ele não deixa a gente continuar se a gente ficar no universo de espaços métricos. Tá? Tem outras condições que dá isso aqui. Isso aqui, não, eu fiz o exemplo do Rio, mas, por exemplo, se você tivesse, sei lá, se você vai para algum lugar de bicicleta, acho que todo mundo que já andou de bicicleta na vida, numa cidade que não seja completamente plana, percebe que nem sempre a distância da ida é igual à distância da volta, né? Pensando em distância, quantidade de esforço que você tem que fazer. Tá bom? Então isso aqui, acho que
já dá uma motivação que às vezes compensa a gente abandonar um pouquinho a noção de métrica, mas a gente gostaria de manter uma coisa de seria uma distância. Então qual que seria a ideia aqui? A gente vai ter uma noção de proximidade, uma noção de distância, mas ela não é quantitativa. A métrica ela é quantitativa, ela atribui um número a cada par de pontos, né? Esse XY você atribuiu um número para isso, então você quantificou essa coisa, né? Tipo, você jogou um valor numérico para isso. Topologia a gente consegue fazer uma distância qualitativa, a gente vai conseguir falar o x está perto do y, ou um conjunto está perto de outro conjunto, ou às vezes até uma coisa mais, pode ser uma comparativa, assim, ó, eu estou mais perto desse do que daquele. Como é que vai ser essa ideia da gente fazer essa coisa qualitativa? Vamos pensar assim, ó, vamos primeiro ainda ficar motivado com a métrica. Então, caso R2, vai, porque é bonitinho de fazer desenhos, tem um ponto aqui, tem um ponto X. O que a gente quer dizer com a métrica, né? A gente tem os pontos, a gente consegue dizer aqui que é uma distância do X para um outro ponto. Vamos chamar que essa aqui é um ε0. Essa é a distância desses pontos. Se você fizer um desenho aqui, vai ser uma bola em volta desse cara. Mas se você pegar um epsilon menor, um número menor, isso aqui vai te atribuir uma vizinhança menor, que seria um epsilon 1, e aí você teria um conjuntinho aqui mais pertinho. Você pode fazer um cara ainda menor ainda. Uma distância aqui, um raio, né? Se você quiser, um epsilon 2, que é menor ainda. Quanto menor o seu raio, mais próximo você está. Certo? Pontos que satisfazem essa distância estão um tanto longe. Esses aqui que satisfazem essa distância estão um pouco mais próximos. Esse aqui estão um pouco mais próximos. Então, o que a gente fez aqui? Em algum sentido, você está falando. Eu posso pensar, em vez de eu falar agora quem é a distância, eu posso falar todos os pontos que satisfazem essa distância. Aí eu paro de trabalhar com a distância. Certo? Jogo fora a distância e falo, ó, esses aqui são os pontos que estavam um tanto longe. Aí depois eu pego esses pontos que satisfazem essa distância, que são menores que essa distância aqui, e falo, agora eu tenho esses pontos. Esses pontos estão mais próximos que os outros, até porque eles são um subconjunto daquele original. E aí eu jogo assim. Percebe? A ideia aqui seria o quê? Eu peguei, formei o conjunto dos caras que estão próximos, baseado numa distância fixa que eu tinha, que era um número. Joguei fora agora o número e penso agora só nos pontos. Tudo bem? Topologia vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, só que eu não vou começar com os números, eu já vou passar para os conjuntos. Então vamos fazer um desenho aqui que acho que fica mais fácil. Imagina que eu quero dar uma noção do que seriam os pontos próximos desse x. Tá? Estou dentro do R2, vai pensar. Aí eu falo, olha, os pontos que estão próximos desse x são esses caras aqui. Mas não só esses. Esses aqui também é uma noção de proximidade do meu x. Esse aqui também. Certo? É sempre bom que o seu conjunto de pontos próximos ao seu x contém o seu x, certo? Senão fica meio sem sentido. E aí você vai começar a ver que é o seguinte, os seus conjuntinhos estão ficando cada vez menores, e a ideia é que conforme se você tem essas várias noções de proximidade do seu x, os pontos que mais estão nessas noções de proximidade são os pontos que estão mais próximos. É meio estranha a frase, porque ela inverte um pouco o que a gente está pensando. Mas, ó, pensa um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está mais próximo do ponto X do que esse ponto aqui, nesse esquema de conjuntos que eu fiz. Por quê? Porque esse ponto, ele está nessa noção de proximidade, mas não está nessas duas aqui. Certo? Enquanto que esse ponto, ele está nessa noção de proximidade, está na anterior, veja, e não está nessa aqui. Certo? Então ele está em mais noções de proximidade do que o seu ponto, do que o outro que a gente começou. Então, assim, é lógico, eu não vou botar um número para contar quantas coisas que ele está, porque vai dar infinito depois, e também porque mesmo que desse finita, eu ia cair no caso anterior, eu ia tentar fazer, sei lá, ficar tentando fazer uma coisa numérica que é justamente o que eu não estava querendo. Por exemplo, se você quiser fazer um exemplinho assim mais vida real, tentamos. Por exemplo, imagina que você tem uma sala, e aqui é um canto da sala e aqui tem uma porta. Tudo bem? Aí você pega um ponto aqui. Esse ponto, em algum sentido, está próximo desse. Então você pode fazer que as noções de proximidade desse aqui, ó, desse ponto maior, mais gordinho, são assim. Depois vai ficando assim. Porque, ó, percebe? Aqui bateu na parede, esses pontos já estão meio longe. Esses aqui estão um pouco mais assim. Eu estou desenhando o que seriam as noções de proximidade desse meu ponto aqui. E aí repara que é a hora que chegou na porta. Então, na hora que chegou na porta, eu começo a pegar uns pontos que estão do outro lado. Certo? Ó, esse aqui é o meu conjunto, hein? Para cá. Tá? Aí quando eu vier mais para cá, né, eu vou andar um pouquinho mais com a parede, aí eu peguei mais uns pontos para cá, certo? Todos esses são as noções de proximidade que estão aqui. Estou fazendo bem, tentando fazer assim só desenho, né, a gente não está configurando. Então como é que a gente poderia tentar fazer esse troço? Tem uma noção
em matemática, aparece em vários contextos, inclusive ela aparece com outros nomes, uma espécie de noção dual dela. Aqui, para o pessoal que trabalha em topologia, em geral, é mais conveniente a gente trabalhar com filtros, mas quem já viu um pouquinho em álgebra conhece a noção de ideal, elas são bem primas, assim, tipo, em vários contextos, quando você tem a noção de ideal, você consegue passar para ela de filtro e vice-versa. Mas vamos trabalhar aqui com um filtro. Ele não vai aparecer muito às vezes no nosso curso, ele pode aparecer de novo quando a gente for falar de capacidade, porque dá para fazer uma caracterização bonitinha lá via filtros, mas em geral ele não é tão necessário. Mas eu acho que era uma boa para fazer a motivação aqui no começo. Então imagina o que eu vou fazer aqui. O que é um filtro? Um filtro, ele é uma família de conjuntos, então eu vou botar um F fresco aqui, tá bom? E eu vou fixar um ponto X especial para mim aqui no começo. Então eu tenho um ponto fixo aqui, do tipo, essa família desses filtros, né, já dado esse ponto fixo, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou pegar que todos os meus conjuntos nessa minha família, eles tenham o ponto X, então X pertence a F, para qualquer F que está no F fresco, tudo bem? O X inteiro, o meu conjunto inteiro pertence à família F fresca, então ele é um dos caras que está lá dentro. Se você pegar dois caras dentro do filtro, a intersecção deles também pertence ao filtro. Desculpa, aqui é F fresco e aqui é F fresco, né? Certo? Você tem dois que estão lá dentro. E aqui a última, que talvez seja mais estranha, é se você tiver um A contido num B. E o A pertence ao filtro, então o B também. Tá, isso aqui implica. Tudo bem? O que vai ser essa noção? Isso aqui é uma noção que aparece em vários momentos, tá? Tipo, que eu estou tentando colocar mais ou menos a definição geral, mas isso não é tão importante para a gente. Eu só quero tentar pegar o que ela está capturando aqui. Ela está capturando a ideia que você vai ter esse ponto e você vai ter uma família de conjuntos em volta desse ponto que ele tem a seguinte propriedade. O seu x inteiro é um desses elementos, seu xão inteiro, tá? Se você tiver dois caras, assim, ó, por exemplo, assim, assim, essa parte rachurada também está na família. Então, se esse estava na família e esse estava na família, essa parte estava na família. E se você, vamos desenhar de novo aqui meu ponto X, se você tiver um conjuntinho assim e um outro que é maior, se esse está na família, o grandão está na família. O que é isso? Isso aqui vai me dar a noção. Lembra que eu falei? A gente vai fixar quem são os pontos próximos, né? Tipo, o que é uma noção de proximidade em torno do meu ponto X? Isso aqui é o que me dá essa noção. Cada um dos elementos do meu F fresco está me dando uma noção de proximidade do ponto X. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então imagina assim, o que eu poderia tentar definir um espaço topológico? E aqui eu vou começar a colocar uma notação que está lá nas notas, que é uma notação um pouco estranha. O pessoal em geral confunde um pouco esse começo, porque é confuso mesmo, porque eu estou tentando fazer uma motivação para uma definição que não é a que eu estou apresentando. Tá? Então vamos pedir assim, eu vou definir o que é um espaço topológico estrela. Espaço topológico, aí eu vou pôr uma estrela aqui. Por quê? Porque isso aqui não é a definição que a gente vai usar depois. Tá? Eu estou tentando fazer um caminho aqui para motivar uma definição e aí a gente cai na definição direitinho a partir do próximo vídeo. O que seria então o meu espaço topológico estrela? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um X, tá? E uma família F. Aqui eu vou indexar com xzinhos. Com X pertencente a X. O que é isso? Tem um conjunto e eu tenho uma noção de proximidade para cada ponto. Certo? Então, X dado para... O que é o fx? Ele é um filtro em torno de x. Igual a noção que eu apresentei ali atrás. Em torno de x. Do xzinho. Tudo bem? E eu preciso de uma outra condição que vai falar como é que eu passo de uma noção de proximidade de um para o outro. Mas isso aqui eu vou precisar da minha noção de aberto. Vou precisar de uma condição do que seria um aberto em torno do seu ponto X. Mas aí isso aqui é o seguinte. Vamos tentar fazer essa coisa. O que vai acontecer aqui? Eu tenho um ponto X aqui e eu tenho essas coisas que são as coisas em volta dele. Certo? As proximidades em volta dele. Aqui eu tenho um outro ponto e eu tenho as noções de proximidade. A questão é que pode ter uma noção de proximidade que vai ter esse ponto e vai ter outro, né? Naturalmente. Tudo bem? Bom, mas vai ter alguns que vão ter, outros que não vão ter. Então o que eu vou definir como sendo um aberto estrela? Por que eu vou pôr estrela aqui? Porque depois a gente vai definir o que é aberto mesmo com a definição oficial. Um aberto estrela é o seguinte. Então A é aberto estrela. Tá? Então faz parte aqui do nome, é um aberto estrela, se ele acontece o quê? Se para qualquer
x que você pega dentro do A, o A pertence ao meu fx, do jeito que a gente estava definindo lá. Então a gente teria o espaço topológico estrela, e aí a gente tem o que seria o aberto estrela definido aqui. Qual que é a ideia aqui? Vamos fazer o que você está acostumado lá nos reais. Nos reais, se você ficar pegando um ponto qualquer, você vai falar que coisas próximas delas são intervalos abertos, porque funciona bonitinho. Depois a gente vai ver com as definições lá para frente, eu não quero gastar tanto tempo aqui. A questão é, quando você pega isso, então isso aqui é uma noção de proximidade desse ponto fixado aqui no meio. Se você voltar lá em espaços métricos, são os caras que têm distância estritamente menor que um certo epsilon que você pega. Não é menor ou igual, é estritamente menor, que é a que funciona melhor. Tá bom? Se você pega essa condição, tudo bem. Então, mas aí agora vamos pegar esse conjunto fechado em volta desse ponto aqui. Tá bom? Na hora que você olhar esse ponto que está aqui no extremo, isso aqui, então esse conjunto, apesar desse meu ponto que eu peguei pertencer a esse conjunto, esse conjunto não é uma noção de proximidade em volta dele, porque ele pegou pontos só para um lado. Tá certo? Então, para esse cara, esse conjunto não é uma noção de proximidade. Ao contrário desse, esse aqui, qualquer ponto que eu pegar aqui no meio, esse próprio conjunto é uma noção de proximidade. Pensando que noção de proximidade são os elementos que estão nesse F fresco X, você tem o que a gente está escrito aqui em cima. Ó. Qualquer ponto que você pega, esse próprio conjunto é uma noção de proximidade para ele. Esse conjunto aqui não seria um aberto estrela porque ele tem 2 pontos. Isso aqui não dá a noção de proximidade dele. Se a gente tivesse fixado essa noção de proximidade direitinho, eu estou tentando fazer mais ou menos a intuição dos reais que a gente tem. Tudo bem? Então, isso seria a nossa definição de aberto estrela. Então, daí, para a definição de espaço topológico mesmo, que a gente precisa para ter a definição, a gente precisa daquele negócio que eu falei, que é o x, o fx, né? Então, você tem esse negócio aqui, x pertencente a x, então você tem uma família, para cada ponto você está dando as noções de proximidade, e agora você precisa de uma espécie de como sair de um para o outro, né? Como é que um desses conversa com o outro, eles não são completamente independentes. Para você falar isso, então é o quê? Para qualquer x que você pega, e para qualquer f pertencente ao fx, existe um A que também pertence ao fx, isso aqui vai ser consequência, mas vamos já pôr aqui, tá? Tal que A está contido no F que você pegou e A é aberto estrela. Tá bom? Se você fizer um desenho, isso aqui não é muito difícil. Você tem assim, eu peguei o ponto, eu tenho uma noção de proximidade, então qualquer noção de proximidade que eu pegar, vamos chamar isso aqui de F, ela não necessariamente ela precisa ser um aberto, ela não precisa ser uma noção de proximidade para todos os pontos que estão dentro dela, mas com certeza tem uma outra noção de proximidade um pouquinho menor que é uma noção de proximidade para todos os outros pontos dela mesmo, tá? Isso aqui vai te dar uma propriedade assim de transição, de como é que você muda de uma para um outro. Tudo bem? Então isso aqui seria então a nossa definição. Quando o espaço tem essa família de filtros que faz isso, que são as noções de proximidade, e você tem essa forma de passar de um para o outro, isso aqui seria o que a gente vai chamar de espaço topológico estrela, certo? Porque eu cheguei numa definição que não é a definição usual, tá? Que a gente vai trabalhar inclusive no restante do curso, mas essa aqui acho que ela guarda uma certa intuição. Vamos fazer um exemplo dessa aqui, quer ver? Então se você pegar os reais, então os reais do jeito que você está acostumado, tudo bem? Aí fixa um x pertencente aos reais, certo? Quem que vai ser o meu fx? Meu fx vai ser o conjunto de todos os f que estão nos reais, tais que existe, não, já dá para fazer assim direto, existe R positivo, tal que o intervalo x menos R, x mais R está inteiramente contido no meu F. Tudo bem? Você vai perceber que essa família aqui que eu fiz satisfaz todas aquelas propriedades. Lembra? Vou fazer rapidinho aqui. O xzinho pertence a todo mundo, né? Porque tem essa condição. Se você pegar a intersecção de dois desses caras, eles estão aqui dentro.
Tudo bem? E se você tiver um subconjunto que é um desses Fs, e um outro superconjunto, o superconjunto também tem essa mesma condição. O pequeno já vai fazer a satisfação do grande. Tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, o ponto 1, um cara que está aqui nesse conjunto é o intervalo, sei lá, de meio até 2. Esse cara está aqui no F. Tudo bem? Que vai ser um aberto, vai dar a noção de aberto. A noção de intervalos de abertos, da reta que você tem, vai coincidir com a de aberto estrela e não é coincidência. Isso sempre vai funcionar. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, o conjunto 0 aberto, 1 fechado, isso não está nessa condição. Tá? Não está no 1, porque o 1 deu problema aqui. Mas em compensação, se você pegar do 0 até o 2, esse conjunto está aqui, hein? Cuidado, tá? Esse conjunto contém coisas que não são abertas no que você está acostumado, certo? Porque o 1 cabe com uma certa folguinha aqui. O 1 tem uma folga lá dentro, mas o 2 não tem. Então isso aqui só está falando o seguinte, olha, esse conjunto é uma noção de proximidade do 1, mas não é uma noção de proximidade nem do 0 nem do 2. Mas aí a gente só não está falando que ele não é um aberto estrela. Tudo bem? Aí o que acontece? Se você fizer isso com calma, tem lá todos os detalhes feitos lá na apostila, você consegue chegar na seguinte coisa. Se você pegar então o seu x com as noções de proximidade, né, que a gente foi fixando aqui no meio do caminho, e aí agora fixar, vamos chamar de tal, de propósito, a família de todos os abertos estrelas desse seu conjunto, satisfazendo aquelas condições que eu comentei antes, ele vai satisfazer algumas propriedades. A primeira é o vazio e o x inteiro pertencem ao meu tal. Tudo bem? Isso aqui está direto pelas definições. Isso aqui é por vacuidade, esse aqui vai sair por todos. O x está em todos os f's, então ele é aberto estrela de qualquer jeito. Se você pegar um A e um B pertencentes a tal, então o A inter B também pertence a tal, e por indução você tira que isso aqui é fechado por intersecções finitas. Tudo bem? E se você pegar agora um A fresco contido no meu tal, isso aqui vai implicar que se você tomar a união de todos esses caras, isso também pertence ao meu tal. Tá? Cuidado aqui, que quem não está acostumado com essa notação achou meio esquisito. Aqui eu peguei dois caras e falei que a intersecção desses dois estava lá dentro. Por consequência, intersecção finita de quaisquer caras desses aqui está lá dentro. Aqui embaixo eu fiz mais geral. Eu não peguei 1, 2, 3, eu peguei quantos eu quiser. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000, pode ser infinitos. Qualquer tamanho de infinito, qualquer jeito que você faça, você toma as uniões, isso aqui está aqui dentro. Se você quiser, você verifica que uma vez que isso aqui tem aquelas condições que a gente colocou lá no começo, cada um dos caras é filtro e tem aquela coisa da transição, você consegue provar que ela tem essas propriedades. Tudo bem? E aí, olhando para essas propriedades, você fala, nossa, essas propriedades são interessantes, gostei dessa. E isso aqui é a motivação de definição de topologia. O que é a definição de topologia? Em vez de eu começar com esses filtros, não sei o que eu estou fazendo aqui em cima, que eu falo qual é a noção de proximidade, eu começo com uma família tal que satisfaz isso. Uma vez com essa família tal que satisfaz isso, eu tenho essa noção de proximidade. Tudo bem? O que vai ser a noção de proximidade? Se você começou desse jeito. Então agora eu não vou começar com abertos estrelas. Eu cheguei para você e falei assim, olha, abertos são esses caras. Como é que eu recuperaria esses caras? Tem uma noção que a gente chama de vizinhança, que é uma noção bem interessante, ela é bem útil para quem trabalha com topologia, porque ela dá uma nomenclatura para uma coisa boa. O que é uma vizinhança? Uma vizinhança é qualquer conjunto V, uma vizinhança para o ponto X, vai? É uma vizinhança para o ponto V, desculpa, tá, para o X, desculpa, se acontece o seguinte, se o X está lá dentro e existe um A aberto, né, agora a gente começou com os abertos, então não tem os abertos estrelas, né? Você tem um aberto estrela, tal que faz o sanduíche. X pertence ao A, que está contido no seu V, certo? Se você começar com isso, o que eu quero dizer com isso agora aqui? Isso aqui para encerrar. Se você vai começar com a definição usual de topologia, que a gente vai ver com calma no próximo vídeo, que seria uma coleção que satisfaz essas condições aqui, você consegue definir esses Vs aqui. Pega todas as vizinhanças de um ponto, você vai ver que isso forma um filtro em torno desse ponto e tem aquela propriedade de passar um para o outro. Tudo bem? Ou seja, se você começar com um espaço topológico, você consegue induzir o que seria um espaço topológico estrela.
Tudo bem? Mais que isso, se você tem um espaço topológico estrela, a gente já viu isso aqui induz o espaço topológico, seria esse resultado aqui que eu comentei. Tá bom? Então, se você começar com um espaço topológico, você consegue criar um espaço topológico estrela, e com esse espaço topológico estrela, você consegue criar um espaço topológico. Ainda bem, volta para o original. Tá? Os abertos que você. A hora que você. Então, você começou com os abertos aqui, definiu o que seriam as proximidades, e aí definiu os abertos estrelas. Esses abertos estrelas que você vai obter no final são exatamente os abertos que você tinha originalmente. E o processo contrário é a mesma coisa, certo? Então, se você começar com a noção de proximidade, que é assim, definir o que seria aberto estrela, tudo bem? Aí você fala, bom, mas se isso aqui é um aberto estrela, em particular é uma topologia, né, que vai ser a coisa que satisfaz isso aqui, que é esse resultado, mas aí a gente já viu que fazendo esse truque dos filtros, eu consigo voltar e definir o que seriam os abertos estrelas. Então eu peguei o aberto estrela, defini aberto, e aí com os abertos eu teria definido os novos abertos estrelas. Esses novos abertos estrelas são os abertos originais que eu obtive. Tá? Então isso aqui é só para apresentar a motivação para essa definição estranha. Essa definição aqui ela é muito prática, ela é muito boa de se usar, mas ela esconde completamente qual é a intuição desse troço. Tudo bem? Então isso aqui era para a gente tentar apresentar com a intuição. Tem bastante coisa lá na primeira sessão, lá nas notas, falando desses estrelas, sem estrela, não sei o que. Eu sei que ela é um pouco confusa, mas ela está ali para tentar dar uma motivação. Então, nas próximas, a gente abandona completamente essa coisa das estrelas e faz tudo sem estrela, meio seguindo o padrão, o caminho normal, tá bom? Então é isso por enquanto.